E aí, pessoal? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje a gente vai mergulhar numa história que começa com um cheque de 1 milhão de euros numa mesa de restaurante pegajosa e termina numa reviravolta que ninguém esperava. O que você faria se o chefão do crime mais temido da cidade te estendesse um cheque de 1 milhão de euros para comprar um ano da sua vida? Ele achou que o preço dela era dinheiro. Assumiu que o tamanho dela a tornava desesperada. Ele estava completamente enganado. Margaret Gallagher não era curvilínea, nem cheinha, nem gordinha feliz. Ela era gorda. Aos 28 anos, com 1,63 m e pesando 118 quilos, a Maggie vivia num mundo que ou a olhava com desprezo ou simplesmente a ignorava. A sociedade tinha um jeito de punir as mulheres que ousavam ocupar muito espaço, e a Maggie sentia essa punição na dor dos seus pés, no atrito das suas coxas e nos sorrisos condescendentes dos clientes do The Brass Lantern. Era um restaurante histórico, com pouca luz, aninhado no coração pulsante de South Boston. Era uma terça-feira fria de novembro. Lá fora, uma chuva gélida castigava as janelas embaçadas que davam para Dorchester Street. Lá dentro, o ar era pesado com o cheiro de costelas grelhadas, Guinness velha e o odor metálico de suor nervoso. O suor não era da Maggie, embora ela estivesse de pé há 10 horas seguidas com seus sapatos desgastados. A energia nervosa pertencia a todos os outros no salão. No canto, na mesa redonda com a melhor vista para a porta principal e as portas giratórias da cozinha, sentava-se Dominic Vitiello. Dominic não era apenas um homem rico. Ele era um fantasma que comandava o submundo da cidade das sombras do mercado imobiliário legítimo. Aos 32 anos, ele era o chefe implacável e indiscutível da máfia Vitiello. Ele vestia um terno sob medida cinza-carvão que provavelmente custava mais do que a Maggie ganhava em 2 anos. Seus olhos escuros pareciam lascas de ônix, captando cada detalhe do local com uma calma aterrorizante e calculista. 2 homens, robustos como paredes de tijolos e com ombros salientes sob seus ternos, estavam sentados em mesas próximas, flanqueando a mesa de Dominic. A Maggie equilibrava uma bandeja com 3 pratos de costela e se espremia pelo corredor estreito. Ela odiava essa parte do trabalho. Navegar pelos espaços apertados entre as mesas era um cálculo físico constante e humilhante. Virar de lado, prender a respiração, pedir desculpas por esbarrar numa cadeira. Observar o peso. Um pouco mais de espaço, por favor. Uma voz áspera cortou o ar. A Maggie congelou. Um homem de meia idade, num terno tweed barato na mesa 4, tinha empurrado propositalmente sua cadeira para trás, bloqueando o caminho dela. A acompanhante dele, uma loira esguia, riu por trás de sua taça de vinho. "Me desculpe, senhor", disse a Maggie, a voz tensa, mas treinada. Ela tinha um mestrado em engolir o orgulho. "Bem, se você pudesse se apertar um pouco, ou talvez pular algumas refeições para que pessoas normais possam comer em paz." O homem zombou, encorajado por sua própria crueldade. Silêncio pesado e sufocante pairou sobre a área imediata. A Maggie sentiu a familiar picada quente de lágrimas ameaçando seus olhos, mas as piscou. Ela estava acostumada com isso, a crueldade casual, a suposição de que seu corpo era propriedade pública, aberto a comentários e ridicularização. Ela abriu a boca para dar a desculpa educada e tranquilizadora que a empresa mandava, mas um barulho repentino e aterrorizante de madeira raspando no chão ecoou pela sala de jantar silenciosa. Dominic Vitiello havia se levantado. O restaurante inteiro pareceu prender a respiração. Até o barulho frenético de panelas na cozinha cessou. Dominic não levantou a voz. Ele nem sequer parecia zangado. Ele simplesmente caminhou até a mesa 4, o suave baque de seus sapatos italianos de couro soando como o martelo de um juiz. Ele parou ao lado do cliente rude. Dominic baixou a mão, seu grande punho calejado, envolvendo a taça de uísque quase vazia do homem. "Você está barulhento", disse Dominic. Sua voz era um barítono baixo e rouco que comandava a autoridade absoluta. "E você está desrespeitoso com a mulher que serve sua comida. Isso estraga meu apetite." O homem de tweed ficou pálido. A carranca arrogante derreteu em puro terror trêmulo.
Ele reconheceu Dominic. Todos em South Boston, que liam um jornal ou ouviam um sussurro num bar, sabiam quem era Dominic. Senhor Vitiello. Eu só estava brincando. Eu não quis. Pague a conta. Deixe uma gorjeta de 50%. E saia. Dominic colocou a taça de volta na mesa. Ele não esperou para ver se suas ordens eram seguidas. Virou seu olhar escuro e ilegível para Maggie. Por um segundo, a Maggie se sentiu exposta. Sentiu o peso pesado de seu uniforme, os cabelos soltos grudando em sua testa suada, a pura massa de seu corpo sob seu intenso escrutínio. Mas Dominic não a olhou com pena, e certamente não a olhou com nojo. Ele a olhou como se ela fosse uma peça de quebra-cabeça que ele estava procurando. "Traga-me um café preto, Margaret", disse ele calmamente, lendo o nome em sua etiqueta. Imediatamente, ela ofegou, o coração martelando contra suas costelas, enquanto ela corria para a cozinha. Quando seu turno finalmente terminou, às 10 da noite, o restaurante estava completamente vazio. O gerente havia fugido para o escritório dos fundos, apavorado em pedir para o mafioso ir embora. A Maggie limpava o balcão de mogno, o cheiro de alvejante industrial queimando seu nariz. Desamarrou seu avental, desesperada para pegar o ônibus tarde de volta para seu apartamento apertado em Quincy. "Você deixou um ponto." A Maggie pulou, deixando cair o pano. Dominic ainda estava sentado na mesa do canto. Seus seguranças tinham ido embora, posicionados do lado de fora, na chuva gélida, ao lado de um elegante Mercedes Maybach preto. "Senhor Vitiello", disse a Maggie, a voz tremendo levemente. "Estamos fechados. Preciso trancar." "Sente-se, Margaret", ele instruiu, gesticulando para o banco de couro à sua frente. "Eu realmente preciso pegar meu ônibus. Meu motorista vai te levar para casa. Sente-se." Não era um pedido. Relutantemente, pesadamente, a Maggie caminhou e deslizou para o banco oposto a ele. Manteve as mãos cruzadas no colo, dolorosamente ciente do espaço que ocupava no banco. Dominic tirou do bolso interno de seu paletó um envelope grosso e nítido. Colocou-o perfeitamente no centro da mesa. "Eu tenho um problema, Margaret, e depois de observá-la nas últimas 3 semanas, concluí que você é a solução." A Maggie olhou para ele, perplexa. "Você tem me observado? Por quê?" Dominic inclinou-se para a frente, apoiando os antebraços na mesa. O leve aroma de bergamota e tabaco caro flutuou até ela. "Meu avô Salvatore está morrendo", declarou Dominic, sua voz completamente desprovida de emoção. "Ele controla a Vitiello Holdings, nosso império legítimo, hotéis, imóveis comerciais, linhas de transporte ao longo da costa leste. Vale quase 1 bilhão de euros, e ele se recusa a deixar para mim, a menos que eu cumpra suas condições arcaicas. O que isso tem a ver comigo? Meu avô é um tradicionalista. Ele acredita que sou muito violento, muito enraizado no lado sombrio dos negócios da nossa família. Ele escreveu uma cláusula em seu testamento. Antes que ele morra, eu devo me casar com uma mulher, não uma princesa da máfia, não uma socialite, uma civil, uma mulher de, como ele diz, trabalho honesto e caráter firme. Alguém que possa me ancorar." Dominic bateu no envelope sobre a mesa. "Eu preciso de uma esposa, Margaret, por exatamente 1 ano. Assinaremos um acordo pré-nupcial rigoroso. Você se mudará para minha mansão em Chestnut Hill. Você participará de jantares de domingo com meu avô, sorrirá para a imprensa e servirá como a bússola moral que ele acredita que eu preciso desesperadamente. Em troca, quando o ano acabar, pediremos um divórcio tranquilo e amigável." A Maggie soltou uma risada ofegante e incrédula. "Você enlouqueceu? Por que eu? Existem 1000 garçonetes em Boston. Magras, bonitas, mulheres que matariam para brincar de se vestir com um bilionário." Os olhos de Dominic se estreitaram. Ele a olhou com uma honestidade brutal e descarada que fez o estômago dela afundar. "Porque elas são passivos", disse Dominic friamente. "Mulheres magras e bonitas que anseiam pelos holofotes trazem drama. Elas trazem atenção. Elas ficam gananciosas. Elas tentam alavancar sua posição ou dormem com meus rivais. Eu não posso me dar ao luxo de uma distração." Ele a olhou de cima a baixo, não com malícia, mas com uma avaliação clínica desapegada. "Você, Margaret,
É um fantasma. Você passa despercebida. As pessoas te ignoram. Meus rivais não a verão como uma ameaça ou um alvo porque, bem, você não se encaixa no perfil da esposa de um chefe da máfia. Além disso, você é uma trabalhadora árdua. Você tolera abuso sem fazer cena. E, francamente, você é invisível. Você é exatamente a mulher segura, firme e discreta que meu avô exige. As palavras soaram como golpes físicos. Segura, firme, discreta, ignorada. Foi o insulto mais eloquentemente entregue que ela já havia recebido. Ele estava pedindo a ela para se casar com ele precisamente porque a achava completamente indesejável e insignificante. Abra o envelope, ele comandou suavemente. Com os dedos trêmulos, a Maggie estendeu a mão e quebrou o selo de cera. Dentro, havia um cheque de caixa do First Republic Bank. Pague a ordem de Margaret Gallagher. 1 milhão de euros. O fôlego da Maggie engasgou. 1 milhão de euros. Era mais dinheiro do que ela podia compreender. Era a liberdade da pobreza esmagadora, das dívidas deixadas por seu falecido pai, dos turnos humilhantes no restaurante. 1 milhão de euros, disse Dominic, recostando-se, um fantasma de um sorriso presunçoso brincando em seus lábios. Livre de impostos. Metade agora, metade no dia em que nosso divórcio for finalizado. Sua vida muda hoje à noite, Margaret. Tudo o que você precisa fazer é dizer sim. A Maggie olhou para a sequência de zeros no pedaço de papel. Por um longo e agoniante minuto, o único som no restaurante foi o zumbido do refrigerador industrial na cozinha e o batimento constante da chuva gélida contra o vidro. Dominic a observou, supremamente confiante. Ele tinha feito a verificação de antecedentes. Ele sabia sobre os 40 mil euros em dívidas médicas que seu pai havia deixado. Ele sabia sobre os avisos de despejo dela. Ele sabia que ela tinha exatamente 142 euros em sua conta corrente. Ele tinha calculado as probabilidades, e em seu mundo, dinheiro era a chave mestra definitiva. Destrancava qualquer porta, comprava qualquer lealdade e apagava qualquer orgulho. Lentamente, a Maggie colocou o cheque de volta na mesa. Ela não o empurrou para ele, mas deixou a mão cair dele. Olhou para cima, encontrando o olhar aterrorizador de Dominic Vitiello. O medo que paralisava seu peito de repente começou a evaporar, substituído por um calor estranho e flamejante. Ele achava que ela estava desesperada. Ele achava que seu peso e seu status inferior a tornavam uma prostituta obediente e submissa que aceitaria ansiosamente seus restos. Não. A palavra pairou no ar, afiada e quieta. A expressão presunçosa de Dominic vacilou por uma fração de segundo, rapidamente mascarada por uma carranca aterrorizante. Desculpe? Não, a Maggie repetiu, a voz mais forte desta vez. Ela sentou-se mais ereta, permitindo que seus ombros largos preenchessem o espaço. Eu não quero seu dinheiro, Sr. Vitiello. Dominic soltou um escárnio baixo e perigoso. Não brinque, Margaret. Eu não negocio. 1 milhão é a minha oferta final. É mais do que generoso para interpretar um personagem secundário por 12 meses. Você me entende mal, disse a Maggie, inclinando-se para frente, imitando sua postura. Eu não quero 1 milhão e 2. Eu não quero 5. Eu não quero um único centavo do seu dinheiro. Se vou me sujeitar ao perigo do seu mundo e à humilhação de ser sua ferramenta firme e invisível, o dinheiro não vai resolver. Dominic inclinou a cabeça, seus olhos escuros brilhando com curiosidade genuína pela primeira vez. A irritação desapareceu, substituída pelo foco aguçado de um predador estudando uma presa que de repente mostrou os dentes. Então o que você quer? Ele perguntou suavemente. A Maggie respirou fundo. Pensou no homem que arruinou sua vida há 3 anos. O homem que drenou suas economias, destruiu sua autoestima e a deixou como motivo de chacota em seu bairro. Há 3 anos, começou a Maggie, a voz tremendo levemente com raiva reprimida. Eu estava noiva de um homem chamado Arthur Pendleton. A testa de Dominic franziu. O vereador da cidade. Sim, disse a Maggie amargamente. Antes de ser vereador, ele era apenas um advogado ambicioso. Ficamos juntos por 5 anos.
Eu trabalhei em 2 empregos para pagar a faculdade de Direito dele na Suffolk University. Quando meu pai morreu, ele deixou para mim um terreno comercial de cerca de 12 mil metros quadrados no Seaport District. Era a única coisa de valor que minha família possuía. Dominic, que conhecia o mapa imobiliário de Boston como a palma da sua mão, imediatamente entendeu o valor de um terreno de 12 mil metros quadrados no Seaport. Essa terra vale dezenas de milhões hoje, disse a Maggie, as mãos cerradas em punhos. Arthur sabia disso. Ele me convenceu a transferir a escritura para uma LLC. Ele administrou, alegando que isso me protegeria dos credores médicos do meu pai. Na semana em que a transferência foi finalizada, ele quebrou nosso noivado. Ele me disse. Ela engoliu em seco, forçando as palavras humilhantes a passar pelo nó em sua garganta. Ele me disse que finalmente poderia pagar por uma esposa que não parecesse um animal de fazenda. Ele me despejou do meu apartamento, vendeu a terra para um incorporador e usou o dinheiro para financiar sua campanha política. Tentei processá-lo, mas ele tinha o dinheiro e as conexões. O juiz arquivou meu caso. Dominic permaneceu perfeitamente imóvel. O silêncio se esticou entre eles, denso e pesado. Eu sou gorda, Sr. Vitiello, disse a Maggie, olhando-o diretamente nos olhos, recusando-se a desviar o olhar. Eu sei como o mundo me vê. Eu sei como você me vê. Eu sei que você me escolheu porque acha que sou patética demais para te causar problemas. Mas eu não sou fraca. Ela bateu o dedo na mesa, bem ao lado do cheque. Eu não quero seu 1 milhão de euros. Eu quero Arthur Pendleton. Eu quero que a carreira dele seja destruída. Eu quero que os bens dele sejam congelados. Eu quero que ele seja humilhado exatamente da mesma maneira que ele me humilhou. Eu quero que ele perca tudo o que construiu sobre a minha herança roubada. Ela se recostou, o coração batendo um ritmo frenético contra suas costelas. Ela estava negociando com o diabo, mas pela primeira vez em sua vida, ela se sentiu poderosa. Você quer uma esposa leal para enganar seu avô e garantir seu império de bilhões? Tudo bem, eu usarei seu anel. Sorrirei para as câmeras. Serei o escudo perfeito, firme e invisível que você precisa. Mas você usa seu poder, seus advogados e sua máfia para arruinar Arthur Pendleton. Esse é o meu preço. Dominic a encarou. O distanciamento clínico em seus olhos havia desaparecido completamente. Em seu lugar, havia uma intensidade escura e ardente. Ele a olhou não como uma prostituta, mas como uma jogadora que acabara de se sentar em seu tabuleiro de xadrez. Ele estendeu lentamente a mão e pegou o cheque de 1 milhão de euros. Com um único movimento fluido, ele o rasgou ao meio, depois em quartos, deixando cair os pedaços na mesa. O vereador Pendleton tem sido um espinho no meu lado em relação às licenças de zoneamento para os meus cassinos à beira-mar, murmurou Dominic, um sorriso lento e predatório se espalhando por seu rosto. Ele é corrupto, ganancioso e descuidado. Destruí-lo não será apenas negócios, Margaret. Será um prazer. Dominic estendeu sua grande mão calejada pela mesa. Temos um acordo, noiva. Mas esteja avisada. Uma vez que você entra no meu mundo, não há como voltar atrás até que o contrato seja cumprido. A Maggie olhou para a mão dele. Este era o ponto sem retorno. Ela estava fazendo um pacto com um chefe da máfia. Ela estava oferecendo sua vida como garantia. Mas o pensamento de Arthur Pendleton perdendo tudo, o pensamento de finalmente ter um aliado com o poder de equilibrar a balança da justiça, era intoxicante. Ela estendeu a mão e apertou firmemente a mão de Dominic. Sua pegada era quente, sólida e absoluta. Eu entendo, disse a Maggie. Bom, respondeu Dominic, levantando-se e abotoando o paletó. Arrume uma mala. Meus homens te buscarão amanhã, às 8 horas. Temos um casamento para planejar e um vereador para enterrar. Enquanto a Maggie o observava caminhar para a noite gélida de Boston, ela percebeu 2 coisas. Primeiro, ela estava aterrorizada. E segundo, Dominic Vitiello acabara de cometer o maior erro de sua vida. Ela subestimou uma mulher que passou a vida inteira aprendendo a sobreviver no escuro. A transição da Maggie para a máfia Vitiello foi rápida e completamente desorientadora. Na manhã seguinte, um SUV preto a transportou de seu apartamento apertado em Quincy para uma propriedade espaçosa e cercada em Chestnut Hill.
Não houve nenhuma montagem mágica de transformação. Dominic não contratou personal trainers ou nutricionistas para encolhê-la em uma esposa mafiosa socialmente aceitável. Em vez disso, ele trouxe uma equipe de alfaiates italianos de elite que a mediram com respeito meticuloso e silencioso. Pela primeira vez em sua vida, a Maggie usou roupas feitas especificamente para suas proporções exatas. Ricos sedas verdes e pesados casacos de lã sob medida que não apenas serviam, mas comandavam a atenção. O verdadeiro teste veio na terceira semana do arranjo. Jantar de domingo com Salvatore Vitiello. O patriarca Vitiello residia em uma mansão fortaleza com vista para o Atlântico. Salvatore tinha 81 anos. Dependia de um tanque de oxigênio portátil, mas sua mente era tão afiada e implacável quanto uma navalha. Ele sentou-se à cabeceira de uma longa mesa de jantar de mogno, ladeado por capos e subchefes que falavam em tons sussurrados e reverentes. Quando Dominic levou a Maggie para a sala de jantar, o silêncio foi imediato e sufocante. Os homens olharam. Eles esperavam que Dominic trouxesse uma rainha de beleza, um ornamento delicado para apaziguar o velho. Em vez disso, ele trouxe a Maggie. Então, Salvatore raspou, seus olhos fundos fixando-se nela. Esta é a mulher que finalmente colocou uma coleira no meu neto. Margaret, você parece uma mulher que sabe o preço de um galão de leite. Foi um teste. Os homens ao redor da mesa sorriram, esperando que ela murchasse sob o escrutínio do chefe. A Maggie não vacilou. Ela sentou-se suavemente, arrumando seu guardanapo de seda no colo. São 3,49 euros na Stop and Shop da Dorchester Avenue, senhor. Mas se estiver comprando a granel para a cozinha de um restaurante, você procura um fornecedor e negocia para 2,80. Salvatore pausou, o leve zumbido de sua máquina de oxigênio preenchendo a sala silenciosa. Então ele soltou uma gargalhada alta e genuína. Uma moça trabalhadora, sem botox, sem mãos trêmulas. Dominic, você pode não ser totalmente inútil, afinal. Nos meses seguintes, uma dinâmica estranha evoluiu entre a Maggie e o Dominic. Deveria ser uma transação fria, mas as linhas rapidamente se borraram. Dominic se viu procurando por ela na biblioteca da mansão tarde da noite, servindo 2 taças de Macallan e discutindo a logística da máfia. Ele percebeu que Maggie possuía uma mente analítica brilhante. Anos observando o comportamento humano como uma garçonete invisível a tinham tornado uma leitora especialista em microexpressões e motivos ocultos. Ela se tornou sua caixa de ressonância, mas o foco principal permaneceu na destruição de Arthur Pendleton. A rede de inteligência de Dominic era terrivelmente eficiente. Em poucas semanas, seus hackers e investigadores particulares descobriram a verdade. Arthur não era apenas um vereador corrupto da cidade. Ele estava nadando em águas muito profundas para um político. Arthur vinha recebendo secretamente subornos massivos da família Moretti, os rivais mais cruéis de Dominic, para bloquear as licenças de zoneamento Vitiello à beira-mar. Ele está usando o dinheiro que roubou da terra da sua família para lavar subornos da Moretti através do fundo de campanha dele, Dominic explicou uma noite, deslizando um grosso dossiê sobre a sua mesa. Seus olhos escuros queimavam com uma emoção perigosa. Pendleton está jogando dos 2 lados. No meu mundo, isso é um erro fatal. A armadilha foi preparada, mas Arthur, arrogante e alheio à sua iminente perdição, cometeu um erro crítico. Ele decidiu confrontar o fantasma de seu passado. Aconteceu numa gala beneficente privada no Boston Harbor Hotel. Dominic se afastou para atender a uma ligação, deixando a Maggie perto da fonte de champanhe. Ela usava um deslumbrante vestido vinho feito sob medida que caía perfeitamente sobre suas curvas, irradiando uma confiança silenciosa e inabalável. Bem, devo admitir que estou chocado. A Maggie virou-se lentamente. Arthur Pendleton estava ali, segurando uma taça de martini, exibindo seu sorriso oleoso e característico de político. Ele parecia exatamente o mesmo, bonito de uma maneira genérica e polida. Mas seus olhos eram completamente desprovidos de alma. Arthur, disse a Maggie, a voz gélida e plana. Ouvi dizer que Dominic Vitiello se casou, mas quando vi seu nome na lista de convidados, assumi que era uma piada. Arthur zombou, entrando em seu espaço pessoal.
Ele olhou dela de cima a baixo, uma mistura familiar de pena e nojo cruzando suas feições. Como você conseguiu isso, Maggie? Você o chantageou? Ou o chefão da máfia apenas tem um fetiche bizarro por gado? 3 anos atrás, essas palavras a teriam destruído. Ela teria se desculpado, encolhido e corrido para o banheiro para chorar. Hoje, ela simplesmente tomou um gole de sua água com gás. Você parece nervoso, Arthur, observou a Maggie calmamente. A campanha está ficando sem fundos? Ou os Moretti estão exigindo um retorno sobre o investimento? O sorriso presunçoso de Arthur desapareceu instantaneamente. Toda a cor saiu de seu rosto, deixando-o parecendo uma criança vitoriana doente e aterrorizada. O que você acabou de dizer? Antes que ele pudesse processar suas palavras, uma mão pesada e paralisante pousou em seu ombro. Ela fez uma pergunta, vereador. A voz barítono de Dominic ressoou por trás dele, vibrando com intenção letal. O ar ao redor deles caiu 10 graus. Arthur tentou se afastar, mas a pegada de Dominic era como uma morsa industrial, seus dedos cravando nos pontos de pressão da clavícula de Arthur. Senhor Vitiello, Arthur gaguejou, suando profusamente, seu bravatas políticas evaporando sob o puro peso predatório da presença de Dominic. Eu estava apenas colocando o papo em dia com uma velha amiga. Colocando em dia? Minha esposa não tem amigos como você, disse Dominic suavemente. Ela contornou Arthur, ficando ombro a ombro com a Maggie. A visão dos dois juntos, poderosos, imponentes, completamente unidos, era devastadora. Dominic sinalizou com 2 dedos. Em segundos, uma equipe de homens em ternos escuros se deslocou das sombras do salão e cercou Arthur. Deixe-me explicar o que está acontecendo hoje à noite, Arthur, murmurou Dominic, ajustando seus abotoaduras. Há 30 minutos, um pacote anônimo foi entregue ao Boston Globe, ao promotor distrital e ao FBI. Contém gravações de áudio de você negociando subornos com a família Moretti. Contém extratos bancários provando que você fraudou minha esposa de uma propriedade de vários milhões de euros no Seaport. Contém tudo. Arthur estava hiperventilando. Seus olhos disparavam freneticamente em busca de uma saída que não existia. Você não pode fazer isso. Sou um funcionário público. Tenho imunidade. Você não tem nada. A Maggie deu um passo à frente, a voz ressoando com autoridade absoluta e inflexível. Ela olhou nos olhos do homem que tentou apagá-la e não sentiu nada além de pena. Você construiu toda a sua vida sobre uma base roubada. Arthur, e hoje à noite nós cortamos a energia. Sirenes soaram à distância, ficando mais altas à medida que se aproximavam do hotel. Corra agora, vereador, sussurrou Dominic perigosamente. A Polícia Federal será muito mais gentil que os Moretti quando descobrir que você expôs toda a operação de lavagem de dinheiro deles. Arthur deixou cair sua taça de martini. Ela se estilhaçou no chão de mármore enquanto ele corria para a saída de serviço. Um homem quebrado, arruinado. As sirenes chegaram à frente do hotel. Tinha acabado. A Maggie teve sua justiça. Mais tarde naquela noite, de volta ao santuário silencioso da mansão de Chestnut Hill, a Maggie estava perto da grande janela na biblioteca, observando a neve começar a cair sobre os jardins adormecidos. As notícias já estavam saindo em todos os canais locais. Vereador Pendleton preso por acusações federais de extorsão e fraude. Dominic entrou na sala carregando 2 taças de uísque. Ele entregou uma a ela. A escritura da propriedade da sua família no Seaport foi recuperada. Disse Dominic calmamente. Meus advogados terão transferido de volta para o seu nome até terça-feira. Você é uma mulher muito rica, Margaret. Obrigada, ela sussurrou, olhando para sua taça âmbar. Um acordo é um acordo. Um silêncio pesado se instalou entre eles. O contrato foi cumprido. Salvatore Vitiello havia falecido pacificamente 2 semanas antes, tendo assinado o controle absoluto do império para Dominic, inteiramente convencido da estabilidade de seu neto graças a Maggie. Tinham-se passado exatamente 11 meses. Em 30 dias, eles deveriam pedir o divórcio. Preparei os papéis do divórcio com minha equipe jurídica, disse Dominic. O coração da Maggie afundou. Um vazio frio se espalhou por seu peito. Ela sabia que isso estava chegando, mas não antecipou o quanto odiaria isso. Ela se acostumou com o perigo, o respeito
E o mais aterrorizante, com o próprio Dominic. Ela se virou para encará-lo. Eu assinarei amanhã. Dominic colocou seu copo na mesa, tirou do bolso do paletó, pegou a pilha grossa de documentos legais e, sem desviar o olhar dela, jogou-os na lareira que rugia. A Maggie ofegou enquanto as chamas consumiam o papel. O que você está fazendo? Quebrando minhas próprias regras, disse Dominic, dando um passo lento em direção a ela. O implacável chefe da máfia havia sumido. Em seu lugar, havia um homem totalmente cativado pela mulher à sua frente. Eu contratei um fantasma, contratei um acessório, mas não foi isso que eu recebi. Eu recebi uma rainha. Ele estendeu a mão, seu polegar calejado traçando suavemente a linha de seu maxilar. Você não é invisível, Margaret. Não para mim. Você é a pessoa mais forte que eu já conheci. Você não vacila. Você não foge. Você encarou monstros e não piscou. Ele se inclinou mais perto, sua voz caindo para um sussurro rouco. Eu não quero um divórcio. Eu quero minha esposa. A Maggie olhou para os olhos escuros e intensos dele. Pela primeira vez em sua vida, ela não sentiu a necessidade de diminuir a si mesma para deixar alguém confortável. Ela ocupou espaço. Ela o possuía. Eu não saio barata, Dominic. Ela ofegou, um pequeno sorriso triunfante brincando em seus lábios. Dominic sorriu de volta, uma expressão genuína e deslumbrante que transformou todo o seu rosto. Eu sei, e você vale cada centavo. A Maggie fez a escolha certa ao fechar um acordo perigoso com o chefe da máfia, ou a vingança final valeu o risco? Deixe-nos saber o que você pensa da incrível transformação da Maggie nos comentários abaixo. Se essa história te deixou na ponta da cadeira, clique no botão de curtir. Compartilhe este vídeo com seus amigos que amam uma heroína feroz e poderosa. E não se esqueça de se inscrever para mais histórias emocionantes e dramáticas toda semana.